Senhor, nós somos gratos pelo dia de hoje, somos gratos a Deus por tantas coisas boas que o Senhor tem feito, e nesse dia nos dado o privilégio, a Deus, também de nos reunir como igreja, te cultuar, te adorar, e sermos também encorajados, impactados pela Tua palavra. Louvamos, ó Deus, pela vida da Tua igreja, pela sua liderança, nosso assunto de hoje aqui nesta aula, e pela maneira como o Senhor tem capacitado a igreja para que possa corresponder ao teu propósito, às tuas expectativas e às instruções da tua palavra. Dá-nos mais um tempo proveitoso aqui, para a edificação nossa, para a tua glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, esta é a nossa última aula e esta é a nossa tese. Jesus Cristo, como cabeça da igreja, exerce seu governo através de homens que ele mesmo capacita e que são, então, reconhecidos pela igreja como seus líderes espirituais. Em todo o ensino do Novo Testamento, nós percebemos claramente a necessidade de uma liderança numa igreja, numa comunidade local. Vemos isso de várias maneiras, não apenas presbíteros ou bispos, mas também diáconos e outros que foram instrumentos de Deus para conduzir o rebanho, conduzir a igreja. É evidente, né, que os princípios de liderança que hoje se pratica, mesmo no ambiente corporativo, muitos desses princípios, têm um modelo nas escrituras, né? Ainda que inconscientemente eles possam não reconhecer isso, né? Mas, na verdade, há vários princípios de liderança apresentados pelas Escrituras para o bom andamento de um grupo, de uma associação, de uma empresa, e, obviamente, o Senhor mesmo estabeleceu isso, concedendo líderes à sua igreja. Então, algumas ocasiões, por exemplo, a liderança era considerada necessária desde o início da igreja. À medida que a igreja ia crescendo, os grupos sendo formados, surgiu naturalmente a necessidade de homens que poderiam, então, liderar esse grupo de pessoas com as atribuições muito claras, específicas, que nós vamos ver pela frente. Além disso, nós vemos, por exemplo, o exemplo de uma igreja de Jerusalém, que arrecadou fundos de assistência que seriam enviados aos presbíteros das igrejas situadas na Judéia, conforme nós lemos no relato em Atos, capítulo 11, 29 e 30, que diz: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros, esses líderes, por intermédio de dois outros líderes, Barnabé e Saulo. Além disso, Paulo mesmo, e nós vamos ver de fato que o Paulo se dedica muito, e boa parte dos seus ensinos, especialmente nas cartas pastorais, ele vai tratar sobre liderança. Então, em Atos capítulo 14, vemos que ele mesmo indicou presbíteros logo após fundar algumas igrejas, conforme o relato bíblico que diz, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns e encomendarem ao Senhor em quem haviam crido. Atos capítulo 15 traz o concílio realizado em Jerusalém. Esse concílio foi convocado, foi dirigido e concluído por líderes que já eram líderes da igreja ali, para tratamento de questões relevantes para a vida da igreja, para a história da igreja. Deus usou esses homens líderes para algo muito especial, um marco na história da igreja. Além disso, presbíteros e diáconos aparecem na vida de várias igrejas neotestamentárias.
Atos 20, 17, Paulo manda de Mileto a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, a quem ele fala. Na carta aos Filipenses, logo no começo, capítulo 1, versículo 1, ele e Timóteo, servos de Jesus, se dirige a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Concílio de Jerusalém, deixa eu abrir a sala aqui para o Enéas. Bem-vindo, Enéas. O Concílio de Jerusalém, convocado e dirigido por presbíteros e diáconos aparecem. Paulo considerava ele mesmo importante constituir líderes na igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz na carta a Tito, por esta causa eu te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, veja só, em cada cidade constituísses presbíteros conforme eu te prescrevi. Liderança, então, é um dos dons espirituais. A gente viu isso na nossa aula passada, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 8, onde aparece uma lista de carismas ou capacitações dadas por Deus. E nessa lista está lá aquele que preside. Além disso, era exercido esse dom nas igrejas locais. Podemos entender isso em Hebreus capítulo 13, 7, que diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles presidem. Então, a liderança eclesiástica está presente desde o começo, durante toda a história da Igreja de Cristo. Uma pergunta que poderíamos, então, fazer: qual é de fato a necessidade da liderança? Para a gente poder, através de um detalhamento maior, não ter nenhuma dúvida de que o que Deus concedeu à igreja era por conta do seu propósito, mas também em função da necessidade que havia de uma liderança. Então, pessoas responsáveis e ainda com caráter aprovado. E é interessante que, olhando para esses homens, tanto presbíteros quanto diáconos, ou bispos, presbíteros, diáconos, são os episcopos, há um destaque maior no caráter do que na descrição das suas funções e dos cargos que eles ocupavam ou viriam a ocupar. Fica evidente que a igreja deve ser servida por líderes com integridade. Graças a Deus, que Deus nos mantenha fiéis para honrarmos este princípio bíblico para a liderança. Não é porque alguém de destaque, não é porque ele é um político, não é porque ele traz um bom dízimo, não é porque ele tem uma oratória excelente, invejável, não é porque ele é um líder nato, não. É alguém que tem um caráter aprovado, íntegro. A principal responsabilidade dessa liderança é defender a fé e a sã doutrina do Evangelho da graça de Deus. Nós vamos ver isso. Então, quais são esses líderes eclesiásticos que Deus concede à igreja? Presbíteros ou bispos, às vezes aparece na versão, dependendo da versão, a palavra ancião, mas a referência aqui é aos episcopos. Alguém que tem a superintendência, é um supervisor ou pastor líder. Né? E os diáconos. No nosso sistema de igreja, né, que adotamos a pluralidade de liderança eclesiástica,
nós praticamos o colegiado, que envolve presbíteros, bispos e diáconos, que são coordenadores, e alguns que nós consideramos os anciãos, que podem ser chamados de episcopos também. São irmãos experimentados, maduros, exemplares na fé, que estão ali para serem também conselheiros e participarem ativamente das responsabilidades, privilégios e atribuições do colegiado da igreja. Muitas vezes, então, os presbíteros são chamados de anciãos e, biblicamente, equivale aos bispos. Vejam, presbíteros e bispos referiam-se ao mesmo grupo de pessoas. Devemos notar que episcopo designa a pessoa que exerce a função pastoral. Além disso, notem que Paulo, conforme o texto que a gente já leu aqui, ele comissiona Tito a instruir presbíteros em Creta, e é interessante que imediatamente ele os denomina de bispos. Ele poderia ter usado a palavra presbítero novamente, mas ele usa as duas expressões aqui, porque é indispensável. Paulo também convidou os presbíteros da igreja de Éfeso e ele os chama de bispos ou supervisores. Conforme Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu sangue. E ainda devemos notar aqui, nessa compreensão de bispos e presbíteros, que ele, Paulo, enumera as qualificações dos bispos e diáconos em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, e ele não menciona ali presbíteros, embora a igreja tivesse presbíteros. E então, em Filipenses 1:1, ele menciona apenas bispos e diáconos. Então, a questão é por que ele omitiria presbíteros se houvesse 3 tipos de líderes? Não há 3 tipos, há 2 tipos de líderes. E nós os reconhecemos e adotamos na nossa comunidade local os presbíteros ou bispos e os diáconos. Então, vamos considerar, primeiramente, quem é o que é, qual a atribuição, qual o perfil de um presbítero, segundo a instrução e o modelo do Novo Testamento. Bem, funções dos presbíteros. Vejam que há uma lista significativa aqui. Inicialmente, nós entendemos, e esses são os vários textos que poderíamos conferir, que os presbíteros são os responsáveis pela instrução e defesa da fé, diferente dos diáconos. Eles têm essa tremenda responsabilidade. Paulo vai deixar claro isso a Timóteo, quando ele diz, no capítulo 3, versículo 9, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. No 4:11, ele diz, ordena e ensina estas coisas. 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, esses são os responsáveis pela instrução e pela defesa da fé. Considerando o que nós temos hoje como igreja, vocês podem colocar nessa lista aí de responsáveis pela instrução e defesa da fé os pastores da igreja, principalmente. Mas não apenas os pastores que dedicam tempo integral, contratados, mas também os voluntários. São os anciãos da igreja que fazem parte desse colegiado. Eles têm essa responsabilidade maior.
e, obviamente, que usam, com o mesmo propósito de edificar a igreja, professores, homens, mulheres de todas as idades e experiências, para que a verdade seja transmitida com fidelidade e cabe a eles também a defesa da fé. E nós vemos isso sempre presente na história da igreja. Quando ameaçada pelos falsos mestres, heresias, esses homens eram os responsáveis por defender a fé. Além disso, nós vemos também como responsabilidade e atribuição de presbíteros a administração do culto e atividades correlatas. Nós já lemos alguns textos relacionados a isso, vamos ver outros mais para frente. Como eu mencionei, o episcopo cabe a ele a supervisão, bem como a restauração daqueles que pecarem no meio da igreja. De uma forma geral, eles prezam pela disciplina para que haja ordem, haja decência, haja saúde no corpo, na igreja local, e eles são esses supervisores. Mas também notamos, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, que eles deveriam transferir a doutrina e o ministério para a nova geração de fiéis. O exemplo mais marcante que a gente tem no Novo Testamento é o de Paulo, o pai na fé, transmitindo ao jovem pastor e obreiro Timóteo. Cabe a esses líderes transferir a doutrina e o ministério para a nova geração de fiéis. Vocês têm percebido e desfrutado de uma igreja que preza pelo discipulado. Então, cada um de nós, pastores, cada um tem a responsabilidade de discipular homens que poderão ser novos líderes amanhã. E o presbítero tem essa responsabilidade, treinamento de liderança da geração futura, aqueles que vão pegar o bastão, vão dar continuidade ao ministério, né? Que vão aprender a doutrina. E ainda, eles lideram, têm o papel de pregar e de ensinar. A principal função dos presbíteros é supervisionar o trabalho da igreja em todos os seus aspectos. Obviamente que isso não significa que o Fernando tem a obrigação de conhecer tudo o que acontece na igreja. Isso é impossível. Uma igreja com tantos ministérios, tão ampla, com tantos projetos, mas certamente ele tem conhecimento do todo, tem uma visão geral de como é que funciona, do que está acontecendo, e conta com uma equipe de auxiliares, cooperadores ao lado dele para que isso, de fato, seja feito, né? A supervisão do trabalho da igreja em todos os seus aspectos. Não há dúvida que o líder tem que estar atento a isso. Obviamente que esse termo envolve governar. Paulo usa a palavra presidir na carta a Timóteo, na primeira carta 5,17. Hebreus 13, nós vemos que ele é alguém que lidera, são os líderes da igreja. Então, alguém que está numa função de liderança, de presidência da comunidade. Envolve também guardar a verdade, foi o que Paulo disse a Tito. Isso inclui proclamar e explicar a doutrina em defesa da fé, contra os ensinos falsos. Nós temos do Senhor o privilégio de uma defesa que é feita
de uma forma bastante consistente, na maioria das vezes, do púlpito, né, nas classes, mas também quando há necessidade de intervenção específica por conta ou em razão de alguém que está se desviando, que está ensinando algo que não está condizente com a doutrina, né? Opa, o presbítero tem que estar atento a isso e intervir quando for necessário, defendendo a comunidade, defendendo a igreja contra os ensinos falsos. Paulo vai dizer na primeira carta a Timóteo 5,17 que esses presbíteros ou líderes devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. E em Hebreus 13:17, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. E Tito 9, alguém que seja apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Alguém apegado à palavra. Deve ser apto para ensinar, obviamente, não deve ser neófito, porque isso é um risco, né? Vamos ver daqui a pouco. E quais seriam, então, as qualificações dos presbíteros? Bem, daqui a pouco, em outubro, nós teremos as nossas eleições de líderes, novos líderes. E o texto base para todos nós, para nortear toda a igreja nessa escolha, é 1 Timóteo 3, de 1 a 7. Eu vou ler rapidamente esse texto. Aqui nós temos as qualificações, ou perfil do homem de Deus, do homem bíblico, ou do líder que Deus vê, que Deus quer ver presente na igreja. Paulo diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que ele seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se não sabe governar a própria casa, como é que ele vai cuidar da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então vejam, baseado nesse texto, inicialmente vamos considerar aqui quem deve ser esse homem, presbítero, líder, o que vai presidir em relação ao seu caráter pessoal, o que é prioridade aqui. Paulo vai dizer alguém que seja irrepreensível ou que tenha um caráter íntegro. Não haja nenhuma acusação a ser feita contra ele. Não há acusação. Não há nem suspeita. É alguém que é irrepreensível. Convém que seja o marido de uma só mulher. Há boas discussões em termos desta característica aqui, mas vejam, não há equívocos quanto à necessidade de alguém que tenha apenas uma esposa. Obviamente, ele não pode ter duas. Mas as discussões giram em torno de, primeiro, alguém que, embora tenha casado no passado, se divorciou
e se casou de novo, vários teólogos entendem que também isso limitaria esse líder para o exercício do presbiterato ou do pastorado. Como igreja, nós respeitamos essa posição também. Nós entendemos que alguém que tenha sido divorciado teria muitas limitações para ser um presbítero na igreja, um pastor. Então, nós levamos em conta isso. Ele não está impedido de exercer ministério. Não, nós temos alguns no nosso meio, mas não para pastorear o rebanho de Deus. Mas, obviamente, que marido de uma só mulher é alguém que tenha uma única esposa a quem é fiel a ela. E vejam, se Paulo vivesse hoje, eu imagino quanto ele lamentaria o que a igreja anda aceitando. A igreja anda aceitando como líder o divorciado, o que não tem um relacionamento íntegro e fiel ao cônjuge. Aliás, a igreja anda aceitando, inclusive, o marido de um outro homem. Que tristeza, que lamentável. Mas Paulo deixa claro que esse homem tem que ser irrepreensível, marido de uma só esposa, ainda alguém que seja temperante ou moderado, que pense com equilíbrio, sobriedade, alguém que seja sóbrio, sereno, alguém modesto, respeitável, de bom comportamento, que ele não tem uma vida desregrada, desorganizada de qualquer jeito, é respeitável. Hospitaleiro, dado a receber, dado a ajudar, e ainda disposto ou apto a ensinar para instruir outros e refutar erros. Essa é uma qualidade, uma virtude necessária no presbítero. Mas não apenas isso. Alguém que não seja dado ou apegado ao vinho. Não há aqui uma proibição ao beber vinho. Mas, obviamente, que esse homem não pode ser controlado pelo vinho, ser dado ao vinho, se embriagar. Ele precisa ser controlado pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, e não ser dominado ou cheio pelo vinho ou qualquer outra coisa. Não pode ser um cara violento. Paulo deixa claro isso. Alguém cordato ou amável que não brigue por seus direitos. Ele também precisa ser inimigo de contendas, não é um cara briguento, um cara que fica retrucando, que fica brigando. Não, ele é pacífico. Não deve ter apego ou amor ao dinheiro. Não irascível ou briguento. Vejam, são muitas as qualidades aqui. Nós não temos tempo para detalhar ou irmos mais a fundo em cada uma delas, mas são extremamente importantes de serem consideradas. Eu estou usando com o meu grupo de homens discipulados, são 4, este livro aqui do Davi Merck, que é uma série de estudos exatamente sobre o perfil de um homem bíblico, homem nota 10, equipando os líderes de caráter em casa, na igreja e na comunidade. Excelente! E aqui ele trabalha muito em cima do significado de cada um desses termos e amplia bastante a nossa compreensão, além de trazer várias aplicações muito úteis e atuais
para a gente fazer uso. Mas vejam, tanto na lista que Paulo escreveu a Timóteo quanto a Tito, ele está focando principalmente no caráter desse homem. Em Tito, capítulo 1, a partir do verso 5, nós lemos: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, como te prescrevi. E aí ele começa: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Em relação à vida familiar, o nosso Deus preza muito pela família. Ele deseja que a família espalhe a sua glória. E numa igreja, obviamente, a família é a base. Lares fortes representam uma igreja forte, ou uma igreja forte é constituída de lares fortes. Mas como um lar pode ser forte, bem como uma igreja ser forte, se seus líderes não forem saudáveis, fortes, sobretudo como maridos, como pais. Então, em relação à vida familiar, sendo este o ambiente mais íntimo, que deve servir como prova da habilidade de um líder na igreja, o que Paulo ensina? Primeiro, que ele tem que governar bem ou presidir bem a sua família, para que seus filhos demonstrem submissão. Eu já tive a oportunidade de conhecer um pastor, e durante meu período de estágio no seminário, todo final de semana eu descia até Santos, e esse pastor, dedicado, mas infelizmente não tinha uma esposa bem cuidada e nem filhos submissos. Isso trazia muitas limitações ao seu ministério. Além disso, o texto deixa claro, e vejam que tanto a Timóteo quanto a Tito, Paulo destaca que esses filhos têm que ser submissos, não insubordinados, não acusados de libertinagem ou de insubmissão aos pais. E ainda, em relação à vida espiritual dos presbíteros, não pode ser um neófito ou um novo convertido, tem que ter maturidade, né? Eu creio que uma das experiências mais difíceis para um pastor recém-formado é ele sair de um seminário ou sair da sua formação teológica e abraçar logo sozinho a liderança de uma igreja local. Eu passei por essa experiência. A minha primeira igreja foi lá em Brasília, e lá eu percebi que as fórmulas aprendidas no seminário não funcionavam. Apanhei muito, aprendi muito, especialmente porque nessa igreja, que não era uma igreja nova, havia 3 ou 4 ex-pastores que haviam exercido o ministério pastoral, eram membros da igreja, mas apenas, eu diria, esquentavam bancos, e um deles causou sérios problemas por conta de adultério.
Meu primeiro caso que eu tive que tratar, encarar um pastor com muitos quilômetros rodados, agora num caso de adultério, sofri perseguição, pessoas ligavam lá em casa com ameaças, a mim, a Inaiá, e na época a Inaiá estava grávida. A graça de Deus nos ajudou bastante. Aprendemos muito, muito, muito. Mas esse homem, ele não pode ser um novo convertido e se abraçar logo o ministério. É bom, ainda que não seja um novo convertido, eu não era um novo convertido, mas era um iniciante no ministério pastoral, que ele esteja sob a supervisão de um tutor, um pastor mais maduro, mais experiente, para ir segurando aqui, libertando ali, aconselhando aqui, exortando ali. Isso é extremamente importante por causa da falta de experiência ou maturidade para o exercício do ministério. E ele não deve ser novo convertido para que não se ensoberbeça, né? O orgulho suba a cabeça, a soberba, para que ele não tenha um comportamento arrogante, porque o orgulho poderá ser motivo de sua queda, como aconteceu com Satanás. O diabo é astuto e vai tentar tirar proveito disso. Mas ainda devemos considerar o que Paulo diz quanto às qualificações de um presbítero em relação à vida comunitária. Vejam, deve ter bom testemunho dos de fora, da comunidade, do bairro, de Barão Geraldo, cidade universitária, Campinas. Bom testemunho. Temos visto escândalos no meio da igreja de líderes que a própria comunidade não cristã tem lamentado e, infelizmente, maculado o nome de Cristo e o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além disso, o que ele era antes da sua conversão não limita a sua qualificação como presbítero. Obviamente, todas as coisas se fizeram novas em Cristo Jesus. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós sabemos que alguns de nós, pastores, éramos corruptos, com uma vida devassa, né? Talvez alguns até bandidos, né? Mas a graça de Deus operou uma transformação total, fazendo o novo homem, tornando esse novo homem maduro, capaz, íntegro, aprovado para ser um líder. Agora vejam, há uma possível e única exceção aqui, que é exatamente em relação àquela atribuição, marido de uma só mulher. Isso não pode ser modificado nem pela conversão, né? Isso vai ficar marcado no seu registro histórico, no seu cadastro. Mas é interessante notar, e eu vou apresentar para vocês aqui um quadro comparativo, só para entenderem a responsabilidade desses homens em comparação com os falsos mestres e por conta da sua atribuição na área de ensino em defesa da sã doutrina. Vejam, os falsos mestres proibiam o casamento. Paulo diz isso a Timóteo, no capítulo 4, versículo 3. Os presbíteros estimulam o casamento, dizendo, inclusive, que deveriam ser maridos fiéis, ter os filhos submissos. Isso é extremamente importante no meio da igreja. Há muitas limitações para um obreiro ou um pastor solteiro. Não que seja impossível.
Alguns acham, inclusive, que ele não poderia ser um presbítero. Mas a experiência familiar, seu exemplo familiar é extremamente importante. Os falsos mestres eram soberbos. O presbítero não deve ser soberbo. Eles eram presunçosos, arrogantes, 2 Timóteo 3:2. O presbítero não pode ser teimoso, nem obstinado. A piedade para os falsos mestres era fonte de lucro, tirar proveito, ganhar dinheiro, 1 Timóteo 6:5. Mas os presbíteros não podem ser cobiçosos de torpe ganância, 1 Timóteo 6:10. Os falsos eram inimigos do bem. O presbítero tem que ser amigo do bem. Os falsos mestres tinham uma consciência cauterizada, seus interesses eram outros, não se importavam com a pureza de coração, mas os presbíteros devem ser sensatos e justos. Os falsos promoviam a controvérsia, adoravam isso. Mas o homem de Deus que lidera não pode ser contencioso. Então, para concluir, as qualificações, a descrição, a presença do presbítero ou bispo, uma última consideração é que a igreja deve respeito apropriado ao presbítero. Ele é digno de dupla honra, diz Paulo, especialmente os que servem bem na pregação e no ensino da palavra. A sua remuneração deve ser fundamentada nas próprias palavras de Jesus, em Lucas 10:7, quando ele disse: permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. E aquilo que Paulo disse a Timóteo, que nós já vimos, né, no capítulo 5, versículo 17 da primeira epístola, que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Não aceitar acusação contra o presbítero sem corroboração de 2 ou 3 testemunhas é uma instrução clara de Paulo a Timóteo. Ele disse: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. E, além disso, quando houver acusação mediante 2 ou 3 testemunhas, pelo menos, a disciplina deve ser pública, para que toda a igreja tema, ou seja, advertida. É importante a gente fazer uma distinção entre o dom e o cargo. Alguém pode ter determinado dom, e como vimos na semana passada, todos nós temos, todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Mas alguém pode ter um determinado dom e não ter um cargo na igreja. Exemplo, há uma diferença entre pastor e pastorado. Nós temos alguns pastores ali que não têm cargo, não estão exercendo o pastorado. E é importante que quem ocupa um cargo exerça o seu dom espiritual, qualquer que seja a área. Em relação, então, aos presbíteros, eles ensinam e governam, né? Exercendo o dom de liderança. E os diáconos, exercendo o dom de serviço. E por falar em diáconos,
Vemos claramente na igreja neotestamentária e nos ensinos sobre a eclesiologia bíblica, a presença do diácono. Quais são as suas funções? Servir, exercer diaconia, que era um ministério que podia ser oficial ou não, prestar auxílio. Eles faziam serviços que os presbíteros lhes delegavam. Uma presença indispensável no meio da igreja. Quais as qualificações pessoais? Vejam, algumas se repetem aqui, são as mesmas, dirigidas aos presbíteros. Deveriam ser homens respeitáveis, de uma só palavra. Imagine um diácono prometendo suprir as necessidades a uma viúva carente. Ele promete, promete, mas não cumpre. Ele tem que ser homem de uma só palavra, e não de duas. Não inclinados a muito vinho, não ganancioso, da mesma forma, sem lucro desonesto. As suas qualificações doutrinárias, alguém que também fosse apegado ao ministério da fé, que buscasse o objeto da verdade cristã, a fé, com consciência limpa, uma vida de acordo com aquilo que professa, mais especificamente, considerando as suas qualificações espirituais, o diácono tinha que ser alguém experimentado, ou seja, alguém testado e aprovado. Nós estamos agora para escolher um diácono, que nós chamamos de coordenador, né? Que é para o Ministério de Promoção Social, tendo em vista que o Paulo Beltrão pediu para sair. E nós vamos olhar para isso aqui. Alguém testado e aprovado. Paulo repete também essa mesma qualificação dada aos presbíteros, alguém irrepreensível. E vejam, as qualificações familiares do diácono, assim como os presbíteros, deveriam ser maridos de uma só mulher e governar bem seus filhos e a sua própria casa. Deus se importa muito com isso. Aprovação no lar. Por isso que na ficha que cada líder indicado para assumir um cargo na igreja, essa ficha é dirigida à família, para que pelo menos o cônjuge responda: meu marido ou minha esposa está apto, considerando a prescrição bíblica, ele está apto. Isso é muito importante. Meus queridos, por fim, estamos quase concluindo aqui. Algumas características que nós adotamos como igreja, Igreja Batista Fonte. Como eu disse logo no começo, nós vemos em todo o Novo Testamento, na história da igreja, uma pluralidade na liderança. Não era apenas um homem, mas alguns liderando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Além disso, uma qualidade que nós temos também como igreja, um princípio que adotamos, é que o poder maior das decisões maiores reside na Assembleia. Então, a igreja é quem decide, né, as grandes questões, como a admissão de um novo pastor, a exclusão de um membro e outras questões mais importantes. A participação dos membros, uma vez que o nosso regime batista é democrático, o poder máximo reside na Assembleia. Pastores, né? Pastores contratados,
Hoje somos 10. Coordenadores de ministérios, que são muitos, né? E, então, uma liderança colegiado. Estamos nos aproximando de 30 membros no colegiado. O colegiado nosso é composto por pastores, presbíteros ou anciãos, e os diáconos ou coordenadores, né, que fazem parte do nosso colegiado. O que nós buscamos? Buscamos essa pluralidade, né? Lembrando que Jesus escolheu alguns e passou 3 anos com eles, instruindo-os para que liderassem a igreja de Cristo. Alguns. No Velho Testamento, vemos que Moisés foi orientado a escolher auxiliares. A ideia também de pluralidade. Tito deveria escolher presbíteros, plural. É natural que entendamos que um homem sozinho não pode carregar toda a carga, que é extensa, pesada. Alimentar todo o rebanho, mesmo porque ele não possui todos os dons necessários para a edificação e crescimento da igreja. Qualidade dos líderes da IBFonte. É aquilo que a Bíblia prescreve, 1 Timóteo e Tito. E, para que ninguém se engane, a igreja cresce à medida que Deus concede líderes a essa comunidade. Esses líderes capacitam os crentes para que cada um exerça o ministério que recebeu do Senhor. Lembrando do que Pedro escreveu na primeira epístola, capítulo 2, versículo 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de Jesus Cristo. E ainda um pouco mais adiante, no verso 9, ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido claro e que tenham sido estimulados para compreender esses homens que Deus usa e também estimulados a agradecer a Deus pelo que Deus tem nos dado como igreja, procurando ser fiel a essa instrução.